Abriu aí, né? Beleza, Marcelo. Bom, ainda estamos sobre esse assunto, 5, 7 e 9 dons espirituais, ok? Vamos lá. Olha, eu coloquei aqui 3 distinções: dons espirituais, ministeriais, dons ministeriais e serviço. A relação entre as categorias de dons. Os dons ministeriais, ele foca no equipamento e expansão da igreja, abordando a liderança e o estabelecimento de novas obras. São vocações especiais dadas por Deus para aqueles que são chamados para ministros do Evangelho, segundo Efésios 4:11. Esses dons são 5: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E é interessante que eles não, aqui o Paulo não fala o dom de apóstolo, o dom de profeta, o dom de... Ele nomeia, são pessoas que possuem um ministério, ok? Então, os dons ministeriais são pessoas que têm esse dom e eles foram instituídos, vamos dizer assim, ou colocados na igreja para equipar a igreja, treinar os santos, para que os santos, então, exercendo seus ministérios, edifiquem a igreja. Então, são os dons ministeriais. Existem os dons de manifestação. Ué, aqui, por que eu coloquei isso aqui? Seriam os dons espirituais. Evidenciam o poder e presença do Espírito Santo, equipando os membros para testemunhar e servir de maneira sobrenatural, visando a edificação da igreja e que podem ser dados a qualquer um segundo o propósito soberano de Deus. Corrigir aqui, seriam os dons espirituais, ok? E os dons de serviço enfatizam o amor prático e o cuidado dentro da comunidade, incentivando a vivência diária da fé cristã em amor e serviço, tá? Então, os ministeriais se referem aos dons, 5 dons de Efésios, que foram colocados na igreja para equipar os santos, ok? Para que esses santos aí, exercendo o ministério, edifiquem a igreja. Os dons espirituais, que está relacionado com essa palavra manifestação, são os dons de poder e presença do Espírito Santo, capacitando os membros para testemunhar e servir de maneira sobrenatural. É interessante que, naquele avivamento em Toronto, o pessoal da Vineyard começou o avivamento, não sei se vocês se lembram, onde os caras começaram a ter, assim, urrar como animal, riso. Houve muitas manifestações ali, né? E aí o John Wimber foi com uma equipe lá para olhar. E quando eles olharam ali o que estava acontecendo, o que eles concluíram? Parece que aquilo estava acontecendo, algo, eles riam, caíam, choravam, urravam, começaram a ter manifestações, né, tipo de animal mesmo, né, imitando animal, e aí ele viu que a coisa só estava ali assim, ele não viu algo
que testemunhasse, né? Que fosse um testemunho. Então, a visão, eu acredito, eu vi isso, né? Não sei se é verdade, né? Não vou afirmar que é verdade, mas que o propósito da manifestação, que é os dons espirituais, é servir de testemunho para que o mundo, então, veja a glória de Deus. E eles, o pessoal da John Wimber viu que estava só entre eles lá, não saía dali, ficava ali, né? E era para os cristãos, né? E parece que eles estavam se deliciando com os dons ali, e uma experiência tremenda, mas ficava entre os cristãos. O que o John Wimber resolveu fazer? Ele falou: ó, se vocês quiserem continuar, vocês continuam. Mas eles decidiram desligar, ou não sei se o pessoal do movimento resolveu sair, mas o fato é que eles deixaram de ser Vineyard, né? Então, é muito importante entender que o poder, a presença do Espírito Santo, não é para a gente ficar ali se deliciando, tal, apenas isso. Mas sempre que o Espírito Santo vem, ele vem para glorificar Jesus, ele vem para glorificar Deus, para e sirva de um testemunho para que o mundo veja e creia, né? Então, isso aí é importante entender, ok? A interação desses dons reflete a diversidade e unidade no corpo de Cristo. Essas duas palavras são fundamentais. A diversidade quer dizer que há diferentes dons, diferentes manifestações, mas que há unidade, que traz unidade. Se começar a trazer divisão, se começar a trazer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Eu sou de João, então alguma coisa está errado nesse mover, certo? Então, essa palavra diversidade e unidade é muito importante. Por quê? Porque as manifestações dos dons e principalmente o sobrenatural é algo tão forte que as pessoas acabam, quem é ousado acaba se orgulhando, acaba sendo destaque. Às vezes, as pessoas começam a usar muito os dons para uma promoção pessoal. Então, tem que tomar cuidado, né? Os dons, ele reflete a diversidade e unidade no corpo, onde cada membro é chamado a contribuir com os seus dons para o bem comum, o crescimento mútuo e a missão coletiva da igreja no mundo. Então, os dons não é para benefício próprio. Tudo que você recebe, sempre o foco são as pessoas, o próximo, os outros, né? Então, tem que ter muito isso em mente, que os dons, eles são, há uma diversidade de dons, mas isso tem que trazer unidade, tem que ser trabalhado em unidade, para o bem de todos, o crescimento uns dos outros e para cumprir a missão coletiva da igreja no mundo, ok? Os dons são dados não para nosso benefício pessoal, mas para servir aos outros e para a edificação do corpo. A motivação por trás da busca
e do uso desses dons deve ser sempre o quê? O amor e a glória de Deus, né? Desejo de glorificar a Deus. Então, não sei se vocês participaram desses moveres sobrenatural, batismo do Espírito Santo, essas coisas. O que aconteceu? As pessoas começaram a buscar pensando mais em si mesmo, mas não movidos por amor e desejo de glorificar a Deus. Então, as pessoas querem ter o poder, querem ter essas manifestações, que acaba tendo um propósito mais pessoal e egoísta, né? E o desejo, em vez de glorificar a Deus, é mais glorificar a si mesmo, e aquilo que eu venho ensinando vocês, sem amor, amor é essência. Por isso nós temos que trabalhar aquelas três essências, sempre, em tudo, que é Jesus, é amor e é o propósito eterno de Deus, que é essa coisa da missão, né, de levantar edificar o corpo, né, edificar a família, né? Então, isso aí é fundamental, tá? Senão, os dons acabam, em vez de virar bênção, acabam virando problema, divisão, e a longo prazo começa a girar em torno dos homens e não de Deus. Palavras relacionadas com o dom no grego, tá? Nós temos termos bíblicos nos originais grego que designam os dons, que se relacionam com Deus. Primeiro é a palavra pneumática. Em 1 Coríntios 12:1, essa palavra pneumática, o significado dela é espiritual. Então, refere-se à forma sobrenatural dos dons, significando referentes ao Espírito Santo. A tradução você vai ver na versão revista e atualizada, se for no versículo 1 do capítulo 12 de Coríntios, 1 Coríntios, está traduzido como dons espirituais, mas a palavra lá é pneumática, ok? Outra palavra, carismática, né? A palavra caris é graça, né? Carismata tem esse sentido de graça. Então, fala da graça subsequente de Deus em todos os tempos e aspecto da salvação. Refere-se às dádivas divinas, né? E aqui no texto ele é traduzido como dons. Então, a palavra carismata, ela pode ser traduzida como dom. Aqui, diaconai, que significa serviço, ressalta o propósito dos dons, que não é servir a si mesmo, mas servir ao povo de Deus. E a tradução no texto é a palavra serviço, energemata, né? 1 Coríntios 12:6, é aquilo que foi feito, é uma obra realizada. Então, refere-se aos dons como o poder de Deus em ação. E aí é traduzida aí no texto como realizações, tá? E o outro é faneroses, manifestação. Os dons são manifestações de Deus em seu povo. Esse termo manifestação é o termo preferido por muitos líderes e teólogos, quando eles se referem aos dons do Espírito. A tradução no texto é manifestações. E, por último, é doreia, que está em Efésios 4:7, que significa dádiva. São dons ministeriais, são vocações especiais dadas por Deus para aqueles que são chamados, para alguns homens de Deus, né?
mas aqui é mais chamados para serem ministros de Deus. Preciso melhorar essa expressão aqui. Que vai o Doreia 4:7, e depois ele vai falar do Doreia, que são os 4:11, que são os ministros de Deus, né? Que é apóstolo, profetas, tal, ok? O que vocês têm que entender? Aqui em Coríntios 12:7, as manifestações, a ideia principal é que esses dons podem manifestar de maneira sobrenatural na vida de qualquer um, ok? E a pessoa não necessariamente vai ter esse dom como um dom tipo apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São dons, é uma dádiva que a pessoa tem e ela exerce isso, ok? Então, por isso se chama ministros de Deus, que é os homens dons que exercem esses dons aí. São os dons ministeriais. O carismata, que vai aparecer em Romanos, que são os dons de Romanos 12, a ideia ali é que são pessoas que já têm uma certa, na sua essência, né? São pessoas que já têm um certo talento natural e eles são o quê? Eles são revestidos desse dom, eles recebem esse dom que são santificados e, vamos dizer assim, pelo Espírito, eles são exercido com mais poder. Então, por exemplo, o dom profético, né? O dom de liderança, né? Você vai ver assim que o cara já tem o dom de exortar, o cara já tem uma capacidade humana, né? Normalmente já vai ter, e Deus vai capacitar ele espiritualmente. Por exemplo, um cara que não tem liderança nenhuma, não tem jeito nenhum, por exemplo, um cara que não é líder, nunca foi líder, não é líder, provavelmente ele não vai receber esse dom de liderança. Normalmente o cara já tem aquele dom de liderança e quando então ele se converte, esse dom é purificado, vamos dizer, e ele é capacitado espiritualmente a liderar. Então você vai ver que o carismata é uma graça de Deus que o cara já tem um talento, provavelmente. Mas algumas coisas que ele fala lá no carismático, dom de curar, né? Dons de curar no plural, é um dom que ele vai receber, né? Já não tem a ver com talento natural, entendeu? Mas muitos dos dons de Romanos 12 está linkado a isso, ok? E o faneroses é mais uma manifestação, tornar visível. Então, são dons que qualquer um pode manifestar, e alguns vão manifestar com uma certa frequência. Mas, por exemplo, eu não tenho dom de cura, né? Mas Deus, né, já me usou para curar. E operações de milagre, né? Bom, de milagres ou operações sobrenaturais. Isso pode acontecer na vida de cada um de nós, ok? Eu não tenho dom profético, mas Deus me usou já com palavras proféticas, mas não é frequente comigo, porque eu não tenho dom. Então,
O fanerosis é mais uma manifestação. O carismata, ele, em geral, vai estar relacionado com os talentos, a graça que cada um já tem, que vai ser uma capacitação espiritual. E o Doreia são dons ministeriais, são homens que vão ser capacitados a exercerem, então, esse um dos 5 ministérios, ok? Agora, os 5 dons ministeriais de Cristo. Eu tenho um estudo mais detalhado sobre os 5 dons, mas aqui eu pus ele de uma forma mais resumida, porque eu acho que às vezes não adianta dar algo muito profundo, né? Porque o pessoal não consegue gravar. Então, aqui eu botei a essência da ideia que as pessoas têm que gravar. Apóstolo, a palavra apóstolo significa enviados com ordem. Alguns colocam com autoridade, com uma missão específica. Eram responsáveis por estabelecer igreja, ensinar a doutrina dos apóstolos e fundamentar a igreja primitiva na palavra. Eles tinham autoridade direta de Jesus e um papel crucial na expansão do cristianismo. Muitos entendem que os apóstolos, hoje, em outras palavras, seriam missionários, né? Eles têm um aspecto missionário. E eu vou mandar para vocês alguns testes, e nesse testes, as perguntas vão ajudar muito vocês a entenderem melhor cada um desses 5 dons ministeriais. Profetas. A função do profeta era proclamar a palavra de Deus, né, que eles recebiam a palavra de Deus e proclamavam ela, muitas vezes trazendo revelações divinas específicas para situações particulares. Eles eram fundamentais para orientar, advertir e encorajar a igreja, mantendo-a alinhada com a vontade de Deus, ok? Então, é interessante que o profeta trazia algo de Deus que tornava claro qual era a vontade de Deus, e às vezes eram orientações, advertências ou encorajamento. Evangelistas. Os evangelistas são os proclamadores do evangelho, a boa notícia de Jesus Cristo. É uma capacitação especial, porque, em termos gerais, todos nós temos que proclamar o evangelho. Eles são capacitados em evangelizar, ou seja, em levar a mensagem da salvação a pessoas que nunca a ouviram ou que ainda não a receberam. Então, o evangelista tem essa capacitação especial para isso, né? E, no caso, dentro desses 5 ministérios, ele vai ter uma capacitação de capacitar os evangelistas, né? De levantar esses evangelistas no corpo de Cristo. Os pastores e mestres, os pastores, alguns associam, né, em vez de 5 ministérios, eles colocam 4 ministérios, né? Porque alguns entendem que o pastor e mestre estão linkados, né? Mas na prática eu já vi gente que é pastor e que não é mestre. E já vi pessoas que são mestre, mas não são pastores. Então, podemos enxergar juntos e separados. Os pastores ou pastores e mestres, conforme alguns manuscritos indicam, referindo-se possivelmente a um único ofício com 2 funções. Cuidam do rebanho de Deus, guiando, alimentando, protegendo e cuidando das necessidades espirituais da congregação. E os mestres
Os mestres são dedicados ao ensino da palavra de Deus com precisão, com profundidade, ajudando os crentes a crescerem em seu entendimento e aplicação das Escrituras em sua vida cotidiana. Ok? Aqui são 5 ministérios. Esses dons foram dados para promover a unidade, maturidade e crescimento da igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a um homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Cada um desses papéis contribui de maneira única para alcançar esse objetivo, trabalhando juntos para o fortalecimento e edificação da igreja em amor. Ok? Eu, pessoalmente, nunca vi um grupo que tenha os 5 dons ministeriais e trabalhando juntos nesse propósito. Na Argentina, eles meio que chegaram a isso, né? Mas, infelizmente, não houve a unidade, e aí alguns saíram, né? E ficaram alguns, mas eu gostaria de ver os 5 ministérios funcionando numa equipe que realmente trabalhasse dessa maneira, trazendo unidade, maturidade e crescimento. Ok? Agora, os 7 dons motivacionais de Deus. Pera, deixa eu voltar aqui. Alguém tem alguma pergunta sobre isso aqui? Alguma questão? Pode falar. Alguém tem? O Edson, Podemos ir em Marçal. frente? O Edson tem, Marçal. Eu já levantei aqui, Marçal, então vamos lá, posso? Pode falar. Até pegando aí a tua última fala, quando você disse assim que é difícil, né, de ver esses 5, eu vou chamar de serviços, né, diaconia, né, que a gente chama de ministério, e isso começa a dar uma conotação, vamos botar assim, eclesiástica até, né? Mas o termo lá é diaconia, serviço, né, quando fala lá em Efésios. E, assim, talvez a gente, quando você fala de não ter visto, né, os 5 juntos, pode ser que o padrão aí estava muito elevado, porque eu entendo, assim, de fato, que a gente vê isso na igreja, vê. A gente tem irmãos com essa característica, né, de apóstolo, de evangelista, de profeta, de pastor, de mestre, mas realmente eu entendo que a gente vê no nível que é o considerado ali, que é para edificação e o próprio crescimento do corpo, a unidade, para o crescimento do próprio corpo, né? E, então, por exemplo, talvez um que às vezes gera muita polêmica é o de apóstolo, e recentemente aqui em Vitória a gente até fez um estudo desses 5 serviços ou ministérios, dons, e eu até fiquei responsável por esse de apóstolo, e foi o que mais deu polêmica, né? Porque hoje em dia, no mundo, existe muita fala a respeito de apóstolo. Inclusive, tem uns que afirmam que apóstolo não existe mais esse dom, né? Porque existiu só na época de Cristo. Para mim, o que derruba isso é o último versículo que você leu, que é para quando fala que esses dons é para edificação do próprio corpo, crescimento e edificação do próprio corpo. Então, como é que pode ele ter acabado se o corpo continua, né? Então, para mim, já derruba aí, né? E a questão do apóstolo também, de novo, a gente dá uma conotação muito eclesiástica, e eu tenho visto por aí algumas pessoas se denominando apóstolo, né? O apóstolo o Paulo, não, vou chamar de outro nome, né? Apóstolo José, apóstolo Gilmar, apóstolo Vasni, apóstolo Vince, eu estou usando só o nome aí como exemplo, mas alguns se intitulam assim, escrevem, né? Esse aqui é o apóstolo fulano.
coisa que a gente não vê para os outros dons aí, né? Esse aqui, até que pastor vê, mas de uma forma equivocada, né? Ou esse é o mestre e tal. Então, por exemplo, o próprio dom de apóstolo, né? Ele é muito eu vejo muito naquela, vamos dizer, ação, nem função, né? Na ação de trazer o aspecto doutrinário. Então, quando você vê uma pessoa que, de fato, ele está sempre olhando ali para o aspecto doutrinário, peraí, para onde que a igreja está indo? Para onde não está indo? Olha uma pregação, a gente vê hoje demais pregação aqui na internet e tal. O apóstolo, ele tem essa facilidade de olhar uma pregação dessa e falar, peraí, isso está fora da palavra, isso está fora da doutrina dos apóstolos, vamos botar assim. Então, é isso, eu vejo, assim, só esse comentário, né? Eu vejo que a gente tem isso, mas talvez a forma da gente enxergar isso, a gente foi sendo ensinado, né? Talvez de uma forma muito eclesiástica, que eu entendo que não é o que a Bíblia diz, né? Era só isso. Ok, alguém quer fazer outro comentário, alguma pergunta? Isso que o Edson colocou me fez pensar no seguinte, né? Existe isso no corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é a manifestação do próprio Cristo, né? Como papéis, ou seja, o corpo de Cristo tem isso, né? Agora, colocar isso em ação, como o Edson mesmo colocou, ele tem uma característica, a unidade. A unidade é o motor disso. E eu vejo que em cima da sua palavra, Marcelo, ela está observando a ação em si, né, das pessoas ou dos homens, em relação a estes dons. E aí, essa questão de não de se mover no individual, né, ela destoa um pouquinho, ou melhor, destoa totalmente da motivação real no corpo. Ou seja, um objetivo só, uma direção só, um só coração, um só espírito. Isso, né, deveria levar as pessoas a ocuparem, né, essas características e assim efetivarem no corpo em unidade o crescimento, como é dito aí, né? É uma visão assim muito mais prática, né, da manifestação dos dons e talvez fazendo um alinhamento entre as duas perspectivas aí que o Edson colocou e que você colocou. Na verdade, é uma visão que eu tenho de que por que não há o crescimento? Por que não há edificação? E vamos ser bem sinceros nisso, né? Existem os dons, estão disponíveis, né? E por que não acontece? Está faltando o componente da unidade, né? E a unidade não é só estar juntos, é um só objetivo. O que acontece, no meu ponto de vista, é isso, né? A unidade não está presente, está sim a independência, né? Ou seja, cada um, eu sou apóstolo, eu puxo para cá, eu sou pastor, eu puxo para lá, né? É um sentimento aí para os irmãos também estarem refletindo. Muito boa observação de vocês dois. Eu creio que por isso que eu enfatizei a diversidade e a unidade, né? Diversidade e a unidade. O problema é a gente conseguir ter diversidade e unidade. Então, você tem 5 dons aí, 5 homens dons, e eles cada um trabalhando individualmente. Então, ninguém sozinho consegue ter equilíbrio. Eu não consigo, vocês também não vão conseguir ter equilíbrio. Então, nós precisamos de uma equipe, porque o indivíduo aqui sozinho, né, ele vai puxar para um lado. O profeta tem outra ênfase, o evangelista tem uma ênfase também, o pastor e o mestre. Então, eu acho que eu ainda não vi esses 5 ministérios trabalhando em unidade.
É isso que é difícil. Você vê eles trabalhando aí, um faz ali, o outro faz acolá, mas eles trabalhando e construindo algo em unidade é muito difícil de ver. Eu estou querendo trabalhar isso, estou falando com o Vince, estou falando com o Ion, nós três estamos querendo juntar para desenvolver. Então, nós queremos achar, né, pelo menos eu estou incentivando a isso, achar os 5 ministérios, 5 pessoas que tenham esses ministérios, na verdade pode ser 5 ou 7, ou até 12, né? Não temos preconceito com números, ok? Mas precisaria juntar essa equipe, trabalhar mais ou menos junto para trazer um equilíbrio. Por exemplo, quando eu estava na Indonésia, eu estava falando da implantação dessa visão do Ed Léo, e um dos presbíteros lá falou assim para mim: Massal, vocês precisam de 5 ministérios para implantar essa visão. Sozinho, uma pessoa não vai dar certo. Então, o que acontece? Vamos dizer assim, lá o Ion pegou a visão, aí ele quer implantar lá em Porto Alegre. O Vince ganhou a visão, quer implantar em Vitória. Mas o Vince, ele é um. Aí ele vai colocar algumas coisas. O Ion, ele é um. Também ele vai colocar outra. Cada um deles vai ter uma tendência. Se ele é mais apostólico, ele vai querer ter uma visão, vai implantar mais algo apostólico. Se o cara é mais pastor, ele vai colocar uma visão mais pastoral. Se o cara é mais ensino, ele vai falar: não, está precisando mais da palavra. É esse o problema. Nós temos uma riqueza no corpo, só que nós não estamos trabalhando junto. Então, lá em Porto Alegre, o Ion, ele tem um peso forte e tal, não sei o quê, mas ele tem uma visão X. O Vince tem uma visão forte, mas ele tem uma visão mais, vamos dizer, pastoral ou apostólica. E eu tenho uma visão mais apostólica. Então, o que acontece? Nós precisamos fazer esses 5 ministérios trabalharem em unidade. Captaram o que eu quis dizer? E é isso que está acontecendo em todos os grupos, em todos os movimentos. Às vezes, no grupo, tem os 5 ministérios ali, mas eles não estão trabalhando em unidade. Que eu digo é que cada um vem uma hora ministra um, vem outra hora ministra outro. Cada um vai ministrando, mas eles não trabalham em unidade. É isso que eu estou vendo. Faz sentido, irmãos? Ô Massal, eu tenho uma pergunta aqui, o seguinte, sobre esses ministérios, quando, né, a palavra sempre fala da cidade, não seria correto que os ministérios Deus levanta na cidade, nos grupos diferentes, diversos que existem em cada cidade, e o senhor não quer que isso, a gente possa buscar essa unidade na cidade para alcançar essa participação do ministério, independente do nome de cada grupo? Porque, não, vamos citar, na Assembleia de Deus tem um profeta que Deus deu esse chamado, no outro tem um mestre, e aí estão trabalhando todo mundo, porque eu entendo que o senhor fala muito sobre a cidade, né? A igreja na cidade, como está colocado lá, em Éfeso, em Corinto. Então, a gente às vezes fica querendo que seja no nosso grupo, e não sei se acontece, se Deus quer levantar só no grupo, ou num todo como na cidade. E aí a gente tem que buscar aqueles que Deus tem feito isso. O Vasni, você tocou num ponto aí, que é essa visão de unidade do corpo de Cristo, né? Era uma visão muito forte do movimento das comunidades quando elas surgiram. E, no final, cada um acabou botando a sua denominação.
vamos dizer assim, não bem, acabou virando denominações, né? E no início era muito bonito a visão de unidade. Eu acho que nós temos que voltar a isso aí, viu, Vasnim? Você, dentro de uma cidade, agora só uma observação, não necessariamente vai existir os 5 dons ministeriais dentro de uma cidade. Pode ser que exista, pode ser que não. Por exemplo, tem cidades menores, uma cidade como São Paulo, provavelmente tem, mas às vezes uma cidade pequena como Pompeia, né, Claudinei, talvez não tenha. Então, não pode se generalizar, ok? Então, mas de qualquer jeito, teria que ter, por exemplo, Paulo, ele não era de uma cidade, né? E vamos dizer, em Éfeso, talvez não tivesse os 5 ministérios lá, mas Paulo, ele exercia um ministério apostólico naquela cidade, ok? Então, tem que estar aberto para isso. Mas eu gosto muito dessa visão da unidade na cidade, viu? Eu acho que eu sempre trabalhei e sempre estou envolvido com trabalhos, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho de obra de compaixão, desenvolvendo unidade. Estou unindo igrejas para trabalharem juntos em prol de uma comunidade. Então, eu estou conseguindo fazer isso, né? Mas é sempre essa visão de unidade dentro da cidade. Então, se eu conseguir fazer esse projeto de compaixão dar certo, estou trabalhando em Osasco, numa das favelas mais pobres de Osasco. Aí eu vou multiplicar essa visão na Zona Norte, na Zona Sul, em várias outras localidades, trabalhando e mostrando para eles o quão é importante a unidade, né? E a gente não consegue fazer nada em unidade porque nós estamos tudo dividido. Mas mesmo que seja difícil, não podemos perder essa visão de unidade. Sempre buscando. Eu senti, fiquei muito contente, gosto de trabalhar com o Vince, porque eu senti ele apaixonado por essa visão de unidade. E eu não via, faz tempo que eu não via uma pessoa com essa paixão, com essa visão, falando, né? Eu senti essa paixão no coração dele, de unidade. E eu acho isso muito legal e eu creio que você tem que manter firme essa visão aí, né? Na sua cidade, se tiver os 5 dons, seria legal, né? Esses homens trabalharem juntos. Fala, Edson. Pode falar, Edson. Pronto, abri aqui. Eu vou usar aquela frase, não querendo ser chato, mas já sendo. Insisto aí na questão de que, olha o que diz o versículo 7, né, de Efésios. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E aí começa a dizer quais são. Então, a graça, né, que a palavra graça aqui como é que é? É o caris, né? E quando fala a cada, a palavra, eu não entendo grego não, mas está aqui, ekastos, que significa cada e todo. Então poderia ser traduzido também para todos nós, para cada um de nós. Então, eu lembro até você na ministração que você deu, e até quando você fala daquele formuláriozinho aí para fazer qual é o dom, né? Qual é essa graça que você mais se identifica com ela, né? Então, a gente entende que todos nós temos, pelo menos uma delas você tem. Então, por que no grupo não tem todos? Seria difícil não ter todos no grupo. Um grupo pequeno que seja, né? Lá, vamos dizer, lá em Cachoeiro, o Vazio, não sei quantos irmãos tem lá, mas é muito provável que naquele grupo ali, que reúne na casa do Vazio, na casa do irmão, você tem esses 5, é muito provável.
Tá? Sim, Talvez. mas não no nível Isso. 3, né? Que lembra que nós falamos, o Edson? Então, o ofício, por exemplo, lá em Éfeso, provavelmente deveria ter no nível 2, no nível 1, vários, mas o dom apostólico, como o de Paulo, não era todo mundo que tinha, não. Fala, Gilmar. Talvez é isso que o Edson está falando, que eu estou entendendo, é que de fato tem os dons, sim. Só que nós estamos falando de nível 5, 3, então tá bom. Nível 3, sim. Mas que tem dons nível 1, nível 2, ali no meio, com certeza deve ter. Mas eu Sim. entendi agora. Quando eu abri o nível, sim, dá para entender melhor. E eu estava entendendo assim como o Edson estava falando. Bom, vou levantar mais uma. A própria questão do nível, né? Vamos lá. Não temos, assim, eu não vejo, não vi até hoje uma justificativa para o nível. Eu não vi essa palavra. Ele fala ali que concedeu aos homens. E outra, homens ali é antropos. Ali não quer dizer se é homem macho, se é fêmea, se é criança, se é velho. A gente mesmo fica muito feliz quando vê uma criança profetizando. Mas se uma criança puxa a nossa orelha ali e tem, naquele momento ali, sendo até um apóstolo, né, olhando a doutrina, a gente acha estranho. Mas é só para... é um Não, assunto olha, para a gente conversar. é lógico que não, a Bíblia não, é muito bom essa sua colocação, Edson. A Bíblia não coloca realmente níveis, ok? Isso aí, mas você observa que é nítido a diferença entre manifestação, né? Que vai o cara lá, ministra, tem, mas ele não tem o dom. Você não é evangelista, certo? Mas você ganha pessoas, e às vezes você pode ganhar, evangelizar um presidente, né? E talvez coisa que o evangelista não conseguiu evangelizar lá. Então, você vê no nível 1, nível 2, nível 3. Isso é bem claro, certo? Eu acho que o nível para mim, está na palavra maturidade, Edson. A gente usa a palavra nível para ser didaticamente mais fácil da compreensão. Mas a Bíblia fala muito da maturidade. Então, quando você coloca em maturidade, você vai compreendendo que tem a maturidade num ponto, não é 10%, 20%, 30%, até 100%. Então, eu acho que usar o nível facilita a gente compreender onde cada um está. Ok, Dilmar, rapaz, acho que a gente vai ter que parar aqui, porque... Não, mas a gente não tem pressa, né? Fala, Dilmar. Não, na verdade, assim, sobre a questão de níveis, na verdade, são pontos só a nível de esclarecimento para nós entendermos. Mas se colocarmos essa questão de níveis também, que fala que as igrejas devem ser edificadas sobre fundamentos dos apóstolos e profetas. Dentro desses 5 de Efésios também, na realidade, não fala edificado no fundamento dos pastores, mestres e evangelistas. Então, na verdade, eu acho que o apóstolo e o profeta são meio que itinerantes que deveriam estar sendo aqueles que vão estar auxiliando e cooperando com uma igreja, quer seja nas cidades, como o Vasni colocou, ou num país, né? É diferente do evangelista, do pastor e do mestre. Que o apóstolo e o profeta tem uma colocação que lá fala que é edificado sobre o fundamento desses dois aí, né? Amém, bem colocado. Mas eu acho que aí, falando no fundamento dos apóstolos e profetas, que já estabeleceram, não é novos apóstolos, novos profetas, entendeu, Diomar? É em relação ao fundamento dos apóstolos e profetas que o Senhor já deu, que não vai mudar. Não são os novos agora. Eu vou colocar o teste aqui, eu tenho um teste, se você usa, se você achar que está bom, tá ok? Mas esse teste aqui vai clarificar um pouco mais ou vai polemizar. Eu vou ler o teste aqui, eu vou passar esse teste para vocês depois, ok?
O João levantou a mão, Marçal. Abre o microfone aí. João, pode falar. Eu gostaria de pedir licença aos irmãos, porque eu tenho que subir lá para a comunidade do Alto Aparecida, onde a gente tem um trabalho social, e é 8 horas que eu... Então, eu peço licença a vocês. Não, fica tranquilo. Pode ir. Sem Obrigado, problema. João, por estar junto aí conosco. Obrigado aí. Nós fazemos um trabalho juntos aí na comunidade. É uma benção. E agradecer o Vasli, tá? E obrigado aí. Aprendi muito. E tem muita coisa para me resetar aqui e começar do zero. Vocês. Ai. Valeu, meu irmão. Irmão, vocês estão Vai. conseguindo ler aí? Vamos, isso aqui é um teste. Você vai dar de 1 a 5. 1 é nunca, discordo totalmente. 5 é sempre, concordo totalmente. Então, olha só, por exemplo, você quer ver se você tem esse ministério apostólico. Sinto-me chamado a estabelecer novas igrejas, ministérios em áreas ou culturas onde o evangelho ainda é estabelecido. Então, o apóstolo, ele sente que é chamado para não ficar aqui numa igreja local. Ele tem uma visão para expandir. Essa é uma característica importante. Tenho capacidade de liderar equipes missionárias, supervisionar múltiplos projetos ou igrejas com eficácia, e tenho facilidade de adaptar-me a novos ambientes e culturas para o bem do evangelho. Então, é um cara que não está, por exemplo, tem muitos caras que se chamam apóstolos, mas ele está lá sentado e ele só vai para visitar de vez em quando. Mas esse aqui, ele vai e fica ali também. Ele não fica só num ponto, né? Ele não para. Sou reconhecido como uma autoridade espiritual e tenho um papel significativo em estabelecer doutrinas ou práticas na minha comunidade religiosa. Então, é esse reconhecimento apostólico, quando ele fala autoridade espiritual, essa autoridade de estabelecer, mostrar a doutrina, a prática, de chamar a atenção, etc. e tal. Então, você dá uma nota nisso aqui. O profeta, frequentemente recebo revelações ou mensagens de Deus que são específicas e relevantes, que revelam sua vontade ou direcionamentos futuros para a igreja ou pessoas que se confirmam com o tempo. Então, ele recebe essas revelações ou mensagens de Deus, que são específicas e relevantes, que tornam claro a vontade de Deus, que traz direcionamento para a igreja ou para pessoas em situações futuras, e que é confirmado com o tempo. Ô, Ney, seu microfone está dando um sonzinho aqui. Sinto-me compelido a falar a verdade de Deus, mesmo quando é difícil ou impopular, para alertar e corrigir a igreja com base no que percebo serem desvios dos seus propósitos divinos. Isso é interessante, esse aspecto do profeta, que quando ele vê que a igreja está se desviando, as pessoas estão desviando daquilo que é a verdade de Deus, os propósitos de Deus, o profeta, ele se levanta e se coloca. Então, é uma pessoa que se preocupa.
Então, se você é um profeta, você não está preocupado só em trazer revelações, você está preocupado na direção que a igreja está indo, nas coisas que as pessoas estão vivendo e fazendo. O profeta, ele sente essa necessidade de anunciar a verdade dos desvios em relação aos propósitos de Deus. Minha revelação, mensagem de Deus, trazem consolo, exortação, edificação aos outros. Então, os 3 propósitos da profecia. Edificar, consolar e exortar. Então, tem uma sensibilidade especial para discernir os tempos e direções de Deus para a igreja e para as pessoas. O evangelista, sinto uma paixão ardente por compartilhar o evangelho com não cristãos e vejo frutos consistentes como pessoas se convertendo através do meu ministério. Tenho facilidade em explicar a mensagem da salvação de maneira clara e convincente em situações públicas ou para grupos. Por isso, sou solicitado para falar em eventos evangelísticos ou liderar programas de evangelização. Por que aqui ele coloca situações públicas ou para grupos? Porque aqui ele está falando do ministério do evangelista, não é de um cara que tem um dom de evangelismo. O cara que tem um dom de evangelismo, ele está evangelizando na casa, em grupos e tal. Mas o evangelista, ele tem uma amplitude maior. Por isso que fala situações públicas ou grupos. Entenderam? Costumo ver frutos concretos, como pessoas se convertendo quando compartilho a minha fé. Pastor, tenho um desejo profundo de cuidar espiritualmente das pessoas, dedicando-me a orientá-las, apoiá-las e guiá-las espiritualmente para crescerem na fé. Estou sempre disponível para aconselhar, confortar e apoiar os outros. Tenho prazer em dedicar o meu tempo para o desenvolvimento, nutrição espiritual e bem-estar emocional dos cristãos de minha comunidade. Então, é algo que pulsa dentro dele, cuidar das pessoas. Ele se preocupa com as pessoas, ele quer cuidar das pessoas que estão passando dificuldade na área espiritual, emocional, etc. Mestre, adoro estudar e ensinar a Bíblia, dedicando tempo para entender profundamente as Escrituras e para preparar lições que ajudem os outros a compreenderem melhor as Escrituras. Então, é interessante que um aspecto do mestre, primeiro, ele gosta de estudar, mas ele gosta de ensinar, de explicar, para que as pessoas compreendam melhor a palavra de Deus. Então, ele tem essa motivação, não só de estudar, porque tem gente que adora estudar, mas ele é ruim de comunicação, de levar as pessoas a compreenderem melhor as Escrituras. Eu tive professores de teologias que eles conheciam muito bem a palavra, mas não eram tão didáticos, entendeu? Então, o mestre, ele não só tem o conhecimento, mas ele tem a didática. São as duas coisas, a capacidade de ensinar, de transmitir o ensino. Sinto satisfação quando vejo os outros aprenderem e aplicarem as verdades bíblicas em suas vidas. A preocupação dele não é só transmitir conhecimento, mas levar as pessoas a viverem aquilo, a praticarem. Sinto que meu ensino ajuda outros a crescerem em seu conhecimento e prática.
É as duas coisas. Tenho habilidade de explicar conceitos teológicos complexos de maneira que os outros possam entender facilmente, de forma clara e aplicável. Então, como avaliar esse resultado? A maioria das pontuações 4 e 5, o cara é apóstolo, tal, etc. Está resumido aqui. Vamos lá às perguntas. E o que vocês acharam desse teste aí? Ele clarifica ou complica? Eu só não entendi a avaliação, Marçal. O que é o 4 e 5? Se o cara está no 4 e 5, Porque lá tem 1, 2, 3, certo? Onde eu estou colocando nota ali? Tem 1, 2, 3 para todo mundo lá. Tá sem som, Marçal. Tá sem som. Tá sem som. O seu microfone está fechado. desculpa. Se você, na hora que você olhar aqueles, por exemplo, o apóstolo, se você estiver 4 e 5 em todos os itens, é sinal que está muito forte esse ministério apostólico em você. Se no ensino você está 4 e 5, é sinal. Agora, se está 4 e 1, está 1 e outro, então é duvidoso. Mas ele vai dizer que é importante, aqui no final, ele vai dizer que você tem que orar, isso aqui é orar buscando uma confirmação de Deus e uma confirmação dos irmãos e da igreja. A própria igreja, os líderes vão reconhecer. Então, isso é importante também, uma confirmação. Entendeu, Ney? É que eu não... Acho que eu não olhei direito lá o formulário e a forma de avaliação. É para cada um dos itens, de cada um dos 5 lá... Você dá uma nota de 1 a 5. Tá, entendi. E aí, quando você dá a nota de 1 a 5, se nos 3 itens você chegar 4 e 5, é sinal que... Entendi. O seu questionário aí, ele coloca em linha exatamente a observação do vazio. E todos nós vamos olhar para aquilo ali e vamos perceber que tem um pouquinho. Agora, nós vamos estar mais maduros em algumas coisas e menos maduros em outras, né? Por isso que vai dar nota de 1 a 5, Ney. Sim, é isso. Você pode dar 3, 2... Por exemplo, eu, quando cheguei em Pompeia, se eu fosse fazer... Eu já tinha vida cristã há um bom tempo, mas se eu fosse dar nota para esse negócio aí, eu não atingiria 4 e 5 em nenhum, quase. Eu era ruim para ensinar, era ruim, não entendia tanto de igreja, não tinha um ministério profético, não sou pastoral, evangélico, eu ia ser nada. É isso mesmo. Eu acho que o Vasni, aquela palavra maturidade, ela contribui muito, porque vai ter um crescimento. Por exemplo, Paulo, ele não virou apóstolo da noite para o dia, ele ficou vários anos sendo treinado. Foram anos, não foram meses, não. Até ele chegar onde ele chegou. Então, quando ele foi enviado primeiramente, Oi? Quando foi enviado primeiramente, só foi abençoado, o Espírito Santo separou e enviou, mas não era, ele, Barnabé, não eram como apóstolos, foram enviados para abrir, talvez como evangelista, né? Estava ali ainda, né? Só para enfatizar aí também, né? Eu entendo, Edson, que a tua perspectiva também está dentro do contexto, porque tem tudo em todos, né? O nível de maturidade é que nós precisamos desenvolver, senão a palavra não estava ali, né? Para edificação do corpo de Cristo, né? E crescimento. Então, Jesus, ele é completo. Então, a operação do corpo de Cristo na Terra é que nos compete.
E aí nós temos que nos esmerar no desenvolver, no crescer em qualquer um desses dons, né? E o que eu entendi hoje da mensagem do Massal é que alguns estão mais maduros, usando a palavra do Wesley ali, para exercer tais e tais ministérios por características de cada um também, dada por Deus, natural e etc. Mas a presença no corpo de Cristo, na operação do Evangelho, ela existe. E o que nós precisamos desafiar o nosso povo, como o Diomar tem sempre no coração, né? De desafiar o nosso povo a se esmerar nisso. Não é algo que recebeu, ponto e acabou, é aquele nível que recebeu de Deus, e é aquilo. Não, Deus deu completo, 100%. Nós precisamos nos esmerar para que a manifestação dos dons, em qualquer situação, quer estejamos sozinhos, quer estejamos em grupo, quer estejamos na cidade, ou num país, ela aconteça na proporção que Deus definiu. Esse é o nosso ponto, e às vezes eu vejo assim, quando a gente olha daqui para cima, né, ou seja, da perspectiva humana para cima, é que a gente complica a coisa, mas na perspectiva de Deus já está completo. Nós precisamos nos desenvolver, a maturidade acho que está bem relacionada à sensibilidade, porque o comando vem do cabeça, o comando vem de Cristo. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade e a maturidade para caminhar debaixo dessa sensibilidade dos dons que estão completos no corpo de Cristo. Se eu ajo individualmente, eu não estou no corpo de Cristo, vamos ser bem francos. Né? Se eu falo, olha, o Vani está certo, o Gilmar está errado, eu não estou no corpo de Cristo, porque o comando é único, é uma direção. Né? Então, essa é o meu desafio aqui, o que eu fui cutucado aí pela sua lição hoje, Marcelo. A palavra unidade é a única que testifica. Diversidade e unidade, as duas palavras juntas. Mas a única que testifica que nós estamos no corpo. Tá? Amém. Operação e unidade. Ó, eu mandei para o Claudinei o teste dos dons ministeriais. Eu tenho os outros testes, eu vou mandar para vocês. Mas entenda bem que é um teste para ver se o cara tem o ofício. Né? O cara pode estar em processo. Por exemplo, dom de evangelista. O cara se converteu. Ele começa a pregar o evangelho para os parentes, para os amigos, no escritório, tal, não sei o quê. Então, ele pode ter o dom de evangelismo, mas ainda não tem o ofício. Aí ele vai crescendo, vai ajudando, aí ele começa a pregar na igreja, pregar sobre evangelismo, convidado para eventos, na célula, aí até que ele atinja um nível mais público, né? Aí ele vai... Então, é uma maturidade. Ninguém chega daqui para lá, do zero. Do zero para... É um dom, mas não significa que Deus vai dar esse dom assim que o cara se converteu. Existe um processo, que é esse processo de amadurecimento dos dons. O teste, então, é para o cara que já tem um nível maduro. Então, você vai falar, não, eu não estou aqui, eu sou 1, eu sou 2, eu sou 3, entendeu? Agora, 4 e 5, o cara já está em nível muito alto. Né? Então, pode ser que o cara leia esse negócio, ele não entenda. Por isso que é interessante, quando você fazer o teste, você fazer conversando e orientando as pessoas. Porque, às vezes, a frase não vai dizer muita coisa. As pessoas têm dificuldade de compreensão dos textos. Então, precisa ter alguém que explique. Não joga na mão dos caras lá que vai dar problema. O cara vai se achar apóstolo, profeta, já vai se achar, né? Ok, Ju? Agora, só quero perguntar, você acha que o teste ele ajudou a clarificar um pouco ou não?
que você acha, Edson? Você que observei que você é o observador mais crítico aí. Fala já, solta os cachorros, chuta o pau na Então, barraca. vou fazer meu papel de apóstolo aqui, né? De observar a doutrina. Rapaz, eu estava lendo aqui exatamente Efésios, e começa lá, né? 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé, que você falou em unidade, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, ou seja, em vez de menino se tornar homem. Paulo fala muito disso, meninos, sois meninos. Então, o corpo vai chegar a essa varonilidade, à medida da estatura, plenitude. Então, assim, eu volto a insistir no ponto, né, de que ele deu para todos, então todos nós temos. Agora, por exemplo, a questão do próprio teste que você fez, eu acho que são válidos. Cada item que você colocou está bem relacionado com a característica de cada um desses serviços, né? Eu acho que sim, entendeu? O apóstolo sempre é um que gera alguma polêmica, gera polêmica. Então, assim, eu vou avaliar um pouquinho melhor ali cada um daqueles apóstolos e depois eu te escrevo, porque a própria colocação, né, o enviado com uma ordem, né? É isso, o apóstolo enviado com uma determinada função, uma determinada ordem, para fazer algo específico, né? Mas não necessariamente ele tem que ser enviado de uma localidade para outra, etc. Mas tudo bem, eu vou olhar um pouquinho melhor isso aí. Olha, pode sugerir aí para melhorar, pode acrescentar mais itens lá, entendeu? Vocês podem avaliar, isso aí não é um negócio fechado, não. Tá ok? Uma coisa assim que me veio também, Marcelo, é que quando nós falamos em níveis, nós estamos contaminados pela avaliação que nós temos segundo o dia a dia nosso, segundo o trabalho, segundo o mundo, segundo... Quando a gente fala em nível, na minha cabeça, não sei nem de vocês, quando a gente fala em nível e não acrescenta uma maturidade na frente, que aí traz para o eu, né, para o interior, mas se a gente fala em nível, a minha cabeça já fala assim, ó, esse aqui é maior que esse é maior que esse é maior que esse. Na verdade, nós não estamos falando desse nível, nós estamos falando de maturidade mesmo, você olhar para dentro e ver o quanto eu fui desenvolvido, o quanto eu estou desenvolvido naquilo que Deus me deu para fazer. Essa polêmica que surge entre apóstolos é porque nós não percebemos, mas nós colocamos o dom de apóstolo acima de todos. E no corpo de Cristo não há o dom de apóstolo acima de todos. Todos os dons, como o Edson leu ali, é para edificação do corpo. Não há concorrência, né, escalar aí. Há uma dimensão de trabalho que é mais visível no mundo humano, né, que toma uma dimensão maior. Mas dentro do corpo de Cristo, o objetivo é o mesmo, né, crescimento. Ok. O apóstolo, ele acaba tendo uma certa influência maior, porque de todos os 5, o apóstolo está muito relacionado com liderança. Ele tem uma capacidade de liderança. O profeta já não é tanto líder, entendeu? Os outros já não são tão líder, ok? Então, o que tem mais característica de líder, de coordenador, tal, por isso que tem lá, consegue coordenar múltiplos projetos, tal. Os outros não têm nada de coordenação. Então, por isso é que o apóstolo, ele meio que coordena a coisa, mas ele não é líder, eles são todos iguais. Ok, Joe? E se vocês puderem ler, ô Ney, depois passa pessoal aí e lê aí, que de certa maneira quem fez esses testes aí fui eu que fiz aí. Então, às vezes o português precisa corrigir alguma coisa tal, e eu vou trabalhar numas frases que eu coloquei lá para corrigir no estudo,
precisa melhorar. O teste, por favor, se vocês puderem ajudar a melhorar, pode sugerir aí, tá bom? Você pode orar para encerrar, Ney? Senhor, obrigado, Pai, por nos conceder, ó Pai, tamanha bênção, estarmos juntos, ouvindo o Teu Espírito falar através de cada um e nos edificar, ó Deus. Com esse assunto tão polêmico e tão, de certa forma, desgastado pela nossa falha em olhar na perspectiva humana, Senhor. Obrigado por nos clarear hoje, nos trazer, ó Deus, tantas confirmações e renovar, ó Pai, a nossa visão a respeito. E que cada um de nós, durante essa semana, Pai, e durante os nossos dias, possamos estar ruminando, ó Deus, esta palavra, esta ministração, e no próximo encontro, ó Deus, trazermos, ó Deus, aquilo que o Teu Espírito trabalhou com cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus.